Boa tarde, Israel, tudo bem? Boa tarde, Cláudio, tudo certo? Então tá bom, vamos lá, vamos nosso bate-papo hoje, né? Falando de negócios, falando de novidades aí. Então hoje nós convidamos o Israel, que é o controller da Unimed Federação Santa Catarina, para fazer um bate-papo conosco, falar um pouco da experiência dele com consultoria, com implantação de uma série de projetos dentro da própria Unimed. Então, acho que é bem bacana o case da Unimed Santa Catarina, e o Israel tem bastante conhecimento também para nos apresentar um pouco, né, do que foi trabalhado lá, do que eles vêm desenvolvendo. Acho que tem boas práticas bem legais aí para a gente compartilhar com todos aí, tá? Bem-vindo, Israel, né? Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá? E é muito bom sempre estar contigo aqui para a gente trocar ideia, trocar experiências, né? Esse é o objetivo de a gente sempre tá conversando e aprendendo. Beleza? Vamos lá então, Israel. Queria, né, não sei se queria deixo aberto, né? Você falar um pouquinho da Unimed, contar um pouquinho do cenário de vocês, né? Como que é esse ambiente da Unimed Federação aí, só para contextualizar rapidamente para quem está nos ouvindo. Certo. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Com a EUAX, né? Que a gente já há um bom tempo a gente já tem bastante contato, né? Então agradeço imensamente o convite para a gente compartilhar, né? Acho que o mais importante é o compartilhamento, né? Das informações e que a gente possa ajudar aí pessoas que estão iniciando esse processo que nós iniciamos ali em 2019, né? A Unimed Santa Catarina, né, o grupo Unimed Santa Catarina, hoje ele é composto por 4 empresas, né, então tem a parte ali da operadora, da federação, né, que é oriunda com relação à parte de planos de saúde, e também tem o seu papel institucional para as 22 singulares do estado de Santa Catarina, mas nós, além do papel institucional, além de sermos uma operadora de plano de saúde também, nós temos também um viés de serviços, que nós prestamos alguns serviços para as singulares do estado de Santa Catarina, e nós também temos um viés de produtos, onde nós comercializamos produtos para outras singulares, né, outras empresas também do Brasil. E nós temos também um viés muito forte com relação à tecnologia, onde a gente tem a Zitros aí, que é uma das empresas que compõem o nosso grupo Unimed Santa Catarina. Então, colocando um contexto, hoje nós estamos aí com praticamente 800 colaboradores, entre colaboradores e parceiros, né? É uma empresa que ela vem crescendo e crescendo bem rápido, né? Mas mais para frente a gente vai entrando aí nos detalhes, tá, Cláudio? Legal, Israel. Bacana. Então, os desafios são grandes, né? A gente está falando aí de 4 empresas desse grupo aí. Eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente conversar. E você citou ali, Israel, né? A gente começou de uma forma mais intensa a nossa parceria, né? EUAX com a Unimed Santa Catarina em 2019. Antes a gente já tinha feito uma série de trabalhos pontuais, principalmente de capacitação, né, dos times, em gestão de projetos e processos. E em 2019 a gente iniciou essa parceria mais forte aí na parte de consultoria. Queria que, não sei se você lembra, né? Você foi nosso contratante lá, mas queria que você falasse um pouquinho, não sei se você consegue resgatar as memórias lá de 2019, né, em que situação vocês estavam naquele momento e por que vocês definiram, né, buscar o apoio de uma consultoria externa para ajudar vocês nessa transformação. Certo. A EUAX, na verdade, você falando agora, e daí passou um flashback aqui, né? Em 2011, se não estou enganado, inclusive você foi um dos professores, nós fizemos uma capacitação relacionada à parte de projetos, né? Então eu lembro bem desse momento, né? Então desde lá de 2011, né, a gente já houve aí a questão da EUAX e temos essa parceria, né? Mas muito bem, falando de 2019, o nosso cenário que nós estávamos em 2019, né, assim que nós tínhamos assumido ali a área de processos e qualidade, nós tínhamos a ISO 9001, 2015, né, estávamos certificados e tudo mais, mas cada vez mais a gente estava ouvindo essa parte de processo, gestão por processos e tudo mais, né, e nós querendo fazer diferente, né, começamos a fazer benchmark com algumas outras Unimedes, inclusive empresas, né, e aqui eu cito, né, uma parceria bacana, né, do Cláudio, né, o Cláudio Miller, né, que hoje não está mais dentro aqui da Unimed, mas foi uma pessoa fundamental para fazer essa conexão disso tudo, né, onde ele nos apresentou, ele veio para trabalhar na TI e apresentou um case de uma empresa aqui em Joinville, né, e nós fomos conhecer esse case dessa empresa em Joinville e, pô, cara, é isso que a gente precisa aplicar dentro da Unimed para ter uma gestão de processos, né, a gente de fato ver o processo ponta a ponta, a gente ter isso mapeado,
né, gerar indicadores, né, e nós somos essa empresa, conhecemos, gostamos ali do que nós vimos, né, e daí foi onde que a gente começou todo um trabalho, né, o planejamento de como vamos migrar e fazer isso dentro da Unimed de Santa Catarina, né, mas tudo começou de fato pelo nosso desejo de ter uma gestão voltada por processos, né, e não mais essa questão departamental, em silos, né, ter uma visão do todo de fato, né, e esse foi o fator fundamental que deu onde a gente foi procurar no mercado, né, verificar as boas práticas das empresas e onde que a gente se deparou aí com a EWAX. Legal, Israel. E você lembra, né, lá em 2019, quando a gente começou a conversar, o porquê que vocês optaram pela EWAX, o que vocês levaram em consideração para fazer essa escolha pela EWAX? Sim, nós já tínhamos o conhecimento da EWAX, né, de um bom tempo, né, aqui principalmente na questão de Joinville, né, a empresa ela é oriunda de Joinville, apesar de ser conhecida, né, apesar ou melhor, né, de ser conhecida aí no Brasil todo, né, mas pelo fato de ser oriunda de Joinville e também pela questão de ter feito outros trabalhos, né, então a gente unificou essa questão de ser em Joinville, né, claro que não foi um fator fundamental, pelos trabalhos realizados pela EWAX e, claro, né, pelo time, né, pela competência dos profissionais envolvidos, né. Então, a gente teve várias conversas, né, Cláudio? Eu lembro que você veio algumas vezes aqui na Unimed, a gente conversou bastante, fez bastante alinhamentos, calibragem com relação ao projeto, né, e daí sim a gente deu esse pontapé inicial aí com relação à parte do escritório de processos, que foi a nossa primeira missão aí, né. Legal, não, bem lembrado, né? Eu acho que a primeira missão foi essa mesmo do escritório de processos. E aí eu lembro, queria que você comentasse, Israel, né? Eu acho que uma das primeiras atividades, dos primeiros desafios que a gente teve da estruturação do escritório de processos corporativo, eu lembro que a gente fez todo um planejamento com vocês para montar uma cadeia de valor, fazer a revisão da cadeia de valor de vocês, onde foram envolvidos os vários gestores da empresa, né, os líderes, para que tivesse essa unificação de conceitos, né, e para que todos tivessem a mesma visão. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que foi a importância da cadeia de valor para vocês naquele momento, né, o que isso significou de trazer essa liderança para participar também dessa revisão, né, que foi esse pontapé inicial, que a partir dali depois a gente desmembrou para outro serviço, mas eu queria que você citasse para nós aqui como representou esse workshop da cadeia de valor e o que isso trouxe de benefícios para vocês. Certo. Voltar um pouquinho com relação a essa parte do workshop aí, Cláudio. Nós estávamos fazendo um trabalho também, né, que nós já estávamos nessa questão de busca, né, de uma gestão por processo, verificar os processos, e nós estávamos fazendo um trabalho onde nós tínhamos identificado, se eu não me engano, eram 4 ou 6 cadeias de valor dentro do mesmo grupo, né, e nós estávamos trabalhando fortemente nisso, né, e eu lembro muito bem quando a gente teve a nossa primeira conversa e, né, ficou muito claro, não, é muito isso, não dá para a gente ter, né, várias cadeias, né, de valor dentro de uma empresa e tudo mais, e daí é aquela questão da maturidade, do conhecimento e tudo mais, né? E com base nisso, né, nós começamos a pensar, tá, como que nós vamos envolver isso, né, envolver os gestores, isso tudo, e daí com o apoio de vocês, né, com a Karen, que até foi a que puxou esse trabalho conosco lá na época, né, elaboramos, né, como que nós iríamos conduzir isso com gestores para que não seja um negócio impositivo, né, mas que fosse um momento de cocriação de fato, né. Então nós trabalhamos, né, na jornada do dia, né, pensamos com todo o carinho, né, de como que seria esse momento. Claro que levamos já algumas ideias com relação à cadeia de valor, porque é tudo muito novo, né, e a agenda de todo mundo está bem corrida, né, agora mais ainda, em 2019 também já era corrido antes da pandemia, né, imagina agora que, né, está muito mais fácil fazer uma agenda, né, mas na época lá já era complicado e a gente, num dia só, a gente conseguiu, né, construir, né, toda essa parte da cadeia de valor, né, trazendo, né, alguns conceitos, contextos do que seria, alguns exemplos, né, reforçando tudo isso para os líderes, né, para os gerentes ali que estavam envolvidos, né, e com base nisso nós criamos, né, o ponta a ponta, né, as fases dentro da cadeia de valor, né, os conceitos do gerencial, né, os principais, o de apoio, né, e com base nisso, né, nesse momento, nesse workshop, além de nós criarmos essa cadeia de valor que ficou tudo numa só, né, toda a empresa numa única cadeia de valor, todo o grupo, né,
nós também fizemos, né, um momento que foi bem interessante, que foi vamos dizer, a ponderação ou ranqueamento, né, de quais eram os processos que precisavam ter um início imediato, né, com relação ao mapeamento deles para a gente melhorar. E daí foi feito ali a dinâmica, né, das cartas e tudo mais, né, que foi um momento bem bacana, né, todos puderam votar e a gente fez um ranking ali de quais que eram os processos que a gente deveria começar, né, fazer ali o as is para daí sim ter o to be, né, como que nós iríamos transformar cada processo. Mas foi um momento singular, né, até hoje a gente lembra desse momento que a gente fez ali em 2019. Legal, Israel, é bacana você comentar isso, porque esse é um ponto que às vezes a gente fala com a empresa, quando você citou essa priorização, né, foi bem lembrado dos processos, às vezes não é fácil você sincronizar isso, porque cada um quer priorizar o processo da sua área. Então, a hora que você junta todo mundo e cria, né, uma estratégia, cria uma política de como priorizar, olhando principalmente os interesses da organização, faz com que todos entendam, né, para que evite também esse negócio de cada um puxar para o seu lado, para a sua área. Você lembra como é que foi isso? Se isso foi bacana também? As pessoas entenderam o significado disso? Na verdade, isso, né, Cláudio, é uma transformação constante, vamos dizer assim, é uma questão de cultura, nessa parte de gestão por processos, né? Então, a gente iniciou em 2019, teve toda a pandemia, a gente não tá aquele uau, né? É uma longa trajetória que a gente tem pela frente ainda, né? Mas aquele momento foi o momento onde que quando nós colocamos, né, que o processo ele não tem o gerente responsável, mas o dono do processo, né, que ele passa por várias áreas, mas tem que ter uma pessoa responsável, eu sempre brinco, o pai da criança, né, tem que ter, de fato, uma pessoa responsável. A gente começou a colocar isso para os líderes que, de fato, o processo não é meu, né, o processo, eu não posso pensar só na minha caixinha, não posso pensar no meu quadradinho, eu tenho que pensar num todo. Aquilo que eu faço aqui, né, eu lembro claramente, né, uma das imagens que tem lá, que tem 10 etapas de um processo, todo mundo carinha verdinha e tem um que está vermelhinho, né? Dos 10, digamos, 9, o processo está 100%, mas um não fez. Né? O cliente vê que o processo não funciona. Internamente tem 9 que falaram que funciona e um que, né, não funcionou apenas. Né? Então, aquilo foi emblemático e até hoje a gente utiliza, né, essa didática, né, para apresentar que, ó, nós temos que olhar o todo, não adianta o meu quadradinho estar perfeito, o todo tem que estar excelente, né? Legal. E aí, dentro desse trabalho, eu lembro que foi feito o desdobramento, junto com a cadeia de valor, foi feito o desdobramento dos processos ponta a ponta de vocês, que pelo que eu lembro, na época também não era um conceito que vocês utilizavam mais o conceito de uma visão departamental, vocês faziam um mapeamento, eu lembro até que vocês estavam com uma outra consultoria na época, né, que vinha trabalhando com vocês na questão de mapeamento, mas com essa visão mais departamental, sem olhar o todo, né? E quando a gente fez essa dinâmica em conjunto aí da cadeia de valor, teve essa visibilidade né, dos processos que a gente chamou de ponta a ponta, que perpassam por mais de uma área, mais um departamento, né, desde a requisição, desde uma demanda de um cliente, até entregar aquele serviço, aquele produto para aquele cliente. Como é que você viu, né, esse momento de começar a olhar, né, você e os líderes da empresa, né, o que você recebia também de feedback, de começar a olhar esse processo com essa visão ponta a ponta, né? Isso mudou, isso melhorou a maturidade, a visão dos indicadores mudou também. Como é que você percebeu isso, Israel? A questão de maturidade, com certeza, né, um degrauzinho aí que a gente está subindo ainda, né, com relação à parte de processo, até foi feito um diagnóstico, né, pela UAX com relação a qual era a nossa maturidade, isso foi bem interessante, né, e choca, né, no primeiro momento, né, porque até então nós tínhamos a ISO 9001 ali, né, realmente os processos, né, era no Excel, né, o fluxograma departamental, né, eu chamava o gestor da área, vamos mapear os teus processos, né, top 3, né, só para ter os processos mapeados e tudo mais, e realmente, de fato, era departamental. E hoje a gente encontra uma empresa que eu posso dizer que a gente não está ainda naquele sonho, né, a gente sempre sabe, né, o líder, ele é sempre o eterno insatisfeito, né, por isso que as coisas melhoram, né, e tem que ser assim, né, a gente não está ainda no sonho, né, mas com certeza a gente já está bem avançado, né, inclusive outras empresas sendo benchmark com a gente, daí a gente acha muito legal isso, né, porque até um tempinho atrás a gente estava começando tudo isso,
e a gente percebe que os líderes, de fato, eles estão mais preocupados com o todo, né? Hoje está muito mais fácil você fazer uma reunião, né, onde você coloca 3, 4 líderes de áreas diferentes, mas que o processo permeia por essas áreas, né, e conversar sobre isso, né, o entendimento fica mais fácil, né? Então, assim, é uma questão de aculturamento, de fato, né? Mas com certeza o entendimento hoje que nós temos dentro da empresa, né, quando a gente fala de ponta a ponta, né, tá bem mais claro. Inclusive, o ponta a ponta é usado em várias situações que às vezes não é nem ponta a ponta, mas eles usam esse exemplo, não, tem que olhar o ponta a ponta e tal, né? Então a gente vê que né, como eu tenho, né, viés da controladoria, mais ou menos igual a gente fez com o aculturamento com relação ao orçamento, hoje a gente também vê essa questão do ponta a ponta sendo compartilhado dentro da empresa. Legal. E nessa visão do ponta a ponta, queria que tu falasse um pouquinho também, Israel, sobre como é que vocês, né, acompanharam os indicadores para ter essa visibilidade da performance desse processo. Eu lembro que começou essa conversa pelo próprio desdobramento da cadeia de valor, onde já se identificou a necessidade de alguns indicadores, né, estratégicos, de olhar a saúde de cada processo. Isso ajudou essa parte de gestão por indicadores também, né, com a implementação dessa visão ponta a ponta. Como é que vocês implantaram isso e como é que vocês estão utilizando isso? Certo. Essa parte dos indicadores, Cláudio, eu vejo que é o que a gente pode avançar e avançar bastante, né, dentro da empresa, sabe? Nós fizemos todo, né, a ficha dos indicadores, né, a gente colocou ali a parte né, dos líderes de cada processo, a gente desenhou quais seriam os indicadores, né, os drivers, os resultantes e tudo mais, mas de fato, dentro da empresa ainda a gente precisa avançar muito, muito com essa parte de indicadores. Hoje, né, com a qualidade também está sobre minha liderança, a gente está trabalhando com essa parte de indicadores mais voltada para a qualidade, mais com relação ao atendimento de cada área, né, com relação a SLA e tudo mais, mas de fato a gente precisa avançar, né, até o planejamento da nossa área aqui, né, para 2022 inclusive a gente avançar e ter isso dentro de um BI, onde a gente consiga acompanhar isso, né, então assim, de tudo que a gente fez, acho que os indicadores foram o que a gente pode avançar mais ainda, tá, Cláudio? Legal, Israel. Israel, agora dentro, né, desse contexto também, um dos pontos, né, que a gente sempre conversou que era importante para a gente, né, para nós implementarmos, né, essas novas metodologias, essas boas práticas na empresa, a gente sempre tem essa preocupação com a gestão da mudança organizacional, porque é inerente ao ser humano ter resistência às coisas novas. E aí a gente sempre conversava da importância de também fazermos uma capacitação, né, quanto mais capacitações pudessem ser feitas em gestão de processos, também seria interessante, porque a gente colocaria, como a gente usa um termo, né, bastante comum na consultoria, colocar todo mundo na mesma página. Então, como que você viu, né, a importância, você acha que ter capacitado, né, eu sei que várias pessoas da Unimed foram capacitadas em gestão de processos, você acha que isso ajudou na hora de implantar, né, essas novas boas práticas, esses novos conceitos, porque a partir daí eles estavam preparados, já sabiam do que se tratava, né? Como é que você viu e como que você considera a importância de ter, né, capacitado todo o time de vocês, conceitualmente também, para que, né, preparasse as pessoas depois para a implantação? Como é que você viu isso? Dentro da gestão de mudança organizacional, o famoso GMO, né? A base de tudo isso é a comunicação, né? E lá na época já tinha muito isso, depois da pandemia ficou muito mais claro, né? Comunicação, comunicação e comunicação, né? Então, a gente vendo essa questão que, de fato, dentro do GMO a gente precisa se comunicar e disseminar para a empresa como um todo, né? A gente buscou, de fato, nessa questão da capacitação, né? Onde a gente chama, né, muito viés da qualidade, os facilitadores, né, de cada área, né? Então, a gente fala, né, os analistas chaves ou as pessoas chaves de cada área, né? Nós identificamos pelo fato que nós estávamos com gerentes, com os coordenadores, mas isso precisava chegar para todos. E com base nessa disseminação, né, nós fizemos essa capacitação, inclusive um desses momentos eu participei de um treinamento com vocês, que foi bem interessante, né, com bastante mão na massa, que a gente fala, né, e foi bem interessante porque o que aconteceu, né,
as próprias áreas, né, quando o gestor pedia alguma questão de processo e tudo mais, porque dentro do escritório de processo nós somos o guardião, mas é interessante que as áreas também puxem isso, não pode ficar só com a gente, né? As áreas também têm que fazer o papel delas. E a gente percebeu que nas áreas começou a ter essa questão do processo, o pessoal já falando em ESIS, né, o pessoal já falando em ferramentas de mapeamento de processo, e foi bem interessante que isso acaba sendo orgânico. Claro que umas áreas mais, outras menos, depende, né, o que precisa fazer, mas de fato a gente percebeu que depois da capacitação, né, os demais colaboradores começaram a também dar uma puxada nos seus líderes. Não, ó, estou aprendendo isso daqui. E foi bem interessante que a capacitação que nós fizemos tinha a questão da carga horária e nós fizemos fora do horário do expediente. E mesmo assim, os colaboradores quiseram participar. Né? Acho que nós fizemos de lá para cá, acho que umas 2 ou 3 turmas já, né, Cláudio? Depois, desde o início que a gente começou. E cada vez que a gente faz, as pessoas querem participar, porque de fato é bem interessante, né? E aquilo que eu sempre falo, né? Aquilo que você aprende, né? O PDI, né? O desenvolvimento individual, obviamente que você vai usar na empresa, mas aquilo ali é interessante para o currículo da pessoa também, né? Quando fala em mapeamento de processos, né? Então, é isso que a gente coloca e as pessoas, a gente percebe que tem esse interesse por procurar cada vez mais essa parte de gestão por processos. Bacana, Israel. Israel, eu lembro, né, que desde das primeiras conversas que a gente teve lá em 2019, a gente sempre falava para vocês sobre a nossa metodologia, o EWAX Acelera, o nosso framework que nós utilizamos na consultoria para agilizar as implantações de escritório de projetos, de processos, de estratégia, gestão de mudança, enfim, governança de TI, né? E eu lembro que ficava até muito, muito feliz e muito honrado de fazer algumas reuniões com vocês, entrava na sala que vocês montaram do time do projeto, e tinham vários canvas lá da metodologia que já estavam sendo construídos e adaptados para a realidade de vocês. Queria que você falasse, você que participou disso também, que conheceu, né, essa metodologia, o nosso EWAX Acelera para a parte de processos. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua experiência, se foi fácil, né, você entender como é que funciona, se você acha que o EWAX Acelera agregou valor para vocês, como é que vocês utilizaram isso, se foi fácil depois também, né, customizar o EWAX Acelera para a realidade da Unimed. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do EWAX Acelera dentro desse contexto aí. Certo. Para mim, assim, Cláudio, foi uma das... A caixa de ferramentas que a gente fala, né, o book, né, mas foi uma das questões primordiais, assim, para o sucesso, né, porque muitas vezes a gente, né, verifica, né, algumas consultorias que vêm aplicar a teoria, né, e a teoria sem ter a tradução de uma forma simples que as pessoas entendam, né, e os canvas, né, que a gente chama ali da parte da EWAX, que a gente utiliza até hoje, né, inclusive com a logo de vocês, veio para facilitar muito, né, a questão, né, o início, né, de um mapeamento de processo, o contexto do processo, a visão geral da iniciativa, que mais à frente vai falar sobre projetos. Então, isso facilitou de tal maneira que o importante que nós temos, assim, dentro da dinâmica são pessoas chaves que puxam os momentos, né? Não preciso, todo momento, contratar alguém da EWAX para vir fazer um design think, para, né, fazer um contexto de um processo. E a dinâmica, ela é simples, porque é só você colocar o Canva, você saber falar, né, ter uma boa interpretação, e você consegue, né, fazer um momento de cocriação, né? Então, até hoje nós utilizamos, né, inclusive depois que nós fomos para o home office, né, nós colocamos em ferramentas também os canvas que nós temos, né, e até hoje a gente usa, né, e de fato ele facilita muito, porque você vai seguindo ali a dinâmica, né, de cada etapa, e você no final você tem o as is, depois você já tem o to be, né. Claro que algumas questões, né, dependendo da empresa, tem a necessidade de criar mais um, né, fazer uma alteraçãozinha aqui, é normal, não é nada escrito sobre pedras, né, mas eu digo assim, Cláudio, que foi fundamental, né, essa parte ali do EWAX Acelera, que vocês chamam aí, né, mas ter esse book para nós é fundamental aí para o sucesso do projeto. E também, só para colocar,
junto com isso tudo, a gente criou, né, dentro do escritório de processos, o portal de processos, né? Então, facilitou muito, porque todos os colaboradores hoje têm acesso à ferramenta onde tem o portal de processos. Ali a gente consegue colocar qual que é a nossa missão dentro do escritório de processos, nós conseguimos colocar quais são os books, que é isso que a gente estava falando, para as áreas também baixar e poderem utilizar. A gente vê hoje as áreas utilizando também. Não precisa eu, tá? O escritório de processos, não, as áreas podem utilizar, isso é da empresa, né? Nós somos apenas o guardião disso, né? Então, centralizar isso tudo dentro do escritório de processos, a gente vê que tivemos grandes ganhos aí. Bacana. Israel, queria, aproveitando esse último comentário que você fez, né? Acho que é importante, às vezes a gente fala isso e os clientes não percebem. Então, esse trabalho de consultoria também sempre teve esse intuito de preparar a organização para que ela possa tocar sozinha daqui para frente, né? Então, esse conjunto de ferramentas, de processos, de metodologias que foi entregue para vocês durante o trabalho da consultoria, e o time também foi preparado para que vocês agora possam dar continuidade, né? Não tem essa dependência, né? Como você falou, vocês conseguem tocar a vida aí sem precisar de um apoio da consultoria da EWACS, né? A não ser que queiram chamar, mas vocês conseguem tocar internamente porque o pessoal foi preparado, a metodologia foi implantada por aí com vocês, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa última parte que você comentou, do papel do próprio escritório de processos na integração com as demais áreas da empresa, né? Como é que isso tem funcionado? Está muito claro para o pessoal, né, qual que é o papel, a responsabilidade do escritório de processos, e se já está previsto, né, um próximo passo de avanço. A gente sempre falava lá atrás que o escritório de processos ele começa com alguns objetivos, e à medida que a maturidade da organização vai evoluindo, ele também pode ir mudando suas atribuições e responsabilidades. Como é que está essa evolução do escritório de processos? Muito bem, Cláudio. Nós temos, né, até então, o escritório de processos que nós trabalhávamos a todas as demandas que são relacionadas a processos, nós estávamos com o escritório de processos envolvidos. E muitas dessas situações, né, a maioria delas, a gente fala que é aquela demanda passiva, ou seja, as áreas procuram, né? E na essência do escritório de processos, o escritório estratégico, ele é ativo, né? Ele está sempre olhando o que dá para melhorar nos processos. Então, até então, nós estávamos trabalhando com as demandas que chegavam para nós. E, de fato, é muita demanda, né? Então, assim, o pessoal começa a enxergar e verificar que, às vezes, sozinha ela não consegue fazer, mas quando puxa a ajuda do escritório de processos, a gente consegue juntos ter mais força, né? Isso foi bem bacana, que começaram a vir várias demandas dentro do escritório de processos para a gente tocar. E até então nós não tínhamos o escritório de projetos, né? Nós começamos com o escritório de processos, né? E agora essa mudança que a gente está fazendo, e também um viés muito forte de inovação também, né? Que lá em 2019 não tinha essa, né? Não era tão, né, falado sobre essa questão de inovação como hoje é falado. Então, hoje, com a vinda do escritório de projetos, que a gente vai falar mais para frente, todas as demandas agora, o escritório de processos é envolvido, né? Porque tudo tem processo, né? O famoso tripé, né? Tecnologia, processos e pessoas, né? Então, acaba tudo envolvendo processos. Então, dentro do PMO hoje, o escritório de processos, dentro da etapa do PMO, faz uma parte lá para identificar. E daí nós já estamos evoluindo também para mineração de processos, que daí é uma etapa aí que a gente também está colocando como uma meta para a gente estar trabalhando, né? Para cada vez mais a gente também ter essa forma aí de identificar a melhoria dos processos de uma forma mais automatizada, vamos colocar assim, né? Então, nós estamos migrando, né? Até então, o escritório de processo ele estava trabalhando muito uma questão passiva, reativa, e agora nós estamos trabalhando também com uma questão que a gente até fala inovação incremental, né? De uma forma ativa dentro da empresa. Bacana. E queria que você falasse como vocês já transformaram alguns processos dentro, né, dessa metodologia, com envolvimento das equipes. Eu queria ver, né, se você lembra de algum... O que a gente pode falar em termos de resultados? Assim, você lembra de alguns resultados já que foram obtidos com essa transformação? Que tipo de retorno? O que você tem percebido de ganhos após a implementação do escritório de processos, né, e da preparação dos vários times da empresa nessas transformações que vocês têm feito aí dos novos processos? Certo. Desde o início que a gente, né, estava com o escritório de processos iniciando, depois veio a pandemia e tudo mais, nós
tivemos um grande projeto, que inclusive ele foi concluído recentemente, né, que foi a transformação de um grande processo onde era tudo feito de forma, a gente fala, né, planilhada, né, dentro de um Excel, né, eram várias áreas que estavam conversando, né, tinha demora no retorno, né, para os nossos clientes, e esse processo todo, né, ele começou pelo escritório de processos, e hoje a gente vê, né, inclusive ouvindo clientes, né, que, nossa, como esse processo melhorou, como ficou mais rápido, né, e também nos dá uma garantia, né, que está sendo feitas as coisas com mais segurança, né, visto que, né, a gente sistematizou o processo, né, então esse foi um dos, para mim é muito emblemático isso, que foi o primeiro processo que de fato a gente iniciou, né, com todos os canvas e tudo mais, né, 15 pessoas na sala para começar a fazer o momento de ideação, né, ver a questão do mapeamento, identificar as dores, né, e tudo mais, né, então para mim ficou muito claro isso. E hoje, Cláudio, o que nós temos, hoje toda a iniciativa que temos dentro da empresa, hoje a gente analisa uma mandala de impactos que a gente fala, né, onde a gente analisa a questão do investimento, a questão do tempo, né, são alguns cenários que a gente analisa, né, e todos os processos, né, as transformações, elas são iniciadas se a gente já tiver uma estimativa de retorno, não precisa ser financeiro apenas, né, mas algum tipo de retorno, a gente já faz essa análise prévia, né, então nós ficamos muito felizes que, de fato, tudo que nós estamos fazendo é sempre para agregar valor aí para a empresa, né, para o escritório de processos, né, se a gente for olhar como se fosse uma empresa, ela obviamente tem que trazer retornos para a empresa, né? O famoso tem que se pagar, né? Que a gente falava tanto, né? Então a gente está bem tranquilo com relação a isso, que todo o processo que é iniciado de transformação, a gente analisa se vai ter retorno antes de colocar ele no ar, inclusive. Legal, e nesse tem que se pagar, que sempre é uma preocupação que a gente comenta, eu acho que na vida é assim, né? Ainda mais na vida profissional. A gente, sempre que vai fazer um projeto, a gente tem que justificar para a diretoria, né, o quanto esse projeto vai trazer de retorno para a organização. E queria que você falasse um pouquinho como é que a diretoria está vendo isso depois da implantação do escritório de processos, como é que é o feedback, que retorno eles, né, te deram, que retorno eles estão percebendo, se você sempre teve o apoio da própria diretoria também, né, esse empowerment da diretoria para ajudar nessa transformação. Como é que está como é que a diretoria está percebendo o escritório de processos? Certo. Vamos falar da alta direção, né, que daí a gente envolve a diretoria, os superintendentes, né, todos. Para nós, né, o início do projeto de implantar um escritório de processos, né, foram muitas conversas, né, porque de fato, né, apresentar e demonstrar isso para a diretoria, a questão do retorno disso tudo, né, nós estávamos vinculados a uma questão também de acreditação, que era um projeto nosso, que agora a gente também já está praticamente aí concluindo ele. Então, com a diretoria, a implantação do escritório de processos foi muito interessante, porque a gente trouxe o porquê fazer isso, né, aquela questão de a gente verificar o todo, né, onde nós conseguimos verificar onde que estão os gargalos, né, porque muitas vezes as coisas são comentadas, mas a gente não tem fatos e dados para poder ajudar, né, muito, o processo não está rodando, está atrasando, mas o que está atrasando, né, o porquê que está atrasando, né, então foi nessa linha que a gente conseguiu aprovar o projeto, e hoje está bem claro, né, hoje a gente escuta o nosso presidente, o doutor Gu Xiaomin, né, falando que, de fato, né, agora nós temos a parte de processos, a empresa toda está sendo vista como processos, temos os projetos, que isso dá uma segurança muito grande, né, inclusive para o presidente com relação aos projetos. Então, assim, o feedback está sendo bem positivo, né, claro que isso é uma questão de amadurecimento, né, de ambos os lados, não só dos colaboradores, mas também da alta direção, mas cada vez é possível verificar que a empresa, ela cresceu rápido demais, né, e nós estamos conseguindo, através do escritório de processos, através do escritório de projetos, né, trazer essa maturidade, e até um nome meio forte, mas essa profissionalização, né, então, um dos nossos objetivos estratégicos também era trazer ferramentas, né, para os líderes, né, para agregar nos seus trabalhos cotidianos, né, então a gente vê que o escritório de processos, o escritório de projetos, ele vem muito a calhar, né, e vem ao encontro desse objetivo estratégico que nós temos.
Maravilha, nós vamos entrar agora no... Não sei se você tem mais alguma uma questão que você gostaria de comentar sobre a parte de projetos. Aqui a gente tem bastante coisa para conversar, mas a gente pode voltar a falar disso também depois. Mas eu queria entrar agora no tema de gestão de projetos, né? A gente falou bastante de processo agora, falar um pouco também de gestão de projetos, que eu acho que tem informações bem ricas aí que a gente pode compartilhar, né, com todos. Queria que você falasse um pouco, né, para que todos entendam o contexto. Nós começamos na Unimed com a implantação, a consultoria para a implantação do escritório de processos, e depois de um tempo, a gente vinha conversando e percebeu, né, junto com o Israel, com o time todo aí, essa necessidade de também desenvolver a parte de projetos. E aí foi sugerido e foi contratado a implantação do escritório de projetos corporativo também, assim como tem o de processos, também foi implantado o escritório de projetos corporativo. Eu queria que você falasse, né, contasse um pouquinho, até para situar o pessoal, de como que vocês atuavam antes, né, antes de ter o escritório de projetos, qual que era, fazer um diagnóstico, né, se a gente voltar um pouquinho no passado e fazer um diagnóstico rápido de como é que era esse ambiente de projetos corporativo de vocês, que cuida, na sua essência, de projetos estratégicos da empresa. Então, eu queria que você voltasse um pouquinho como é que era o cenário antes, né, e aonde que vocês perceberam que era importante entrar com essa iniciativa de implantar um escritório de projetos corporativo. Certo. O escritório de projetos é, assim como o de processos, né, bem interessante, né? O de processos ali, lá no início também, como a gente não tinha a dinâmica, né, de como queria funcionar tudo, muitos projetos, né, entraram pelo escritório de processos, daí a gente tinha um acompanhamento ágil, né, que verificava, enfim, o escritório de processos foi fundamental para iniciar essa cultura de gestão de projetos com relação às cerimônias, né, toda semana tendo um momento ali de status report ali com os envolvidos, e foi bem interessante, né? E dentro do escritório de projetos, né, muito bem, né, por que nós começamos a pensar nisso? Lá atrás, em 2012, né, quando eu assim tinha entrado na empresa, eu depois fiquei sabendo, já tinha assim, um movimento de ter um escritório de projetos na empresa, mas foi só um movimento que ficou em algumas planilhas, né, e acabaram não avançando nesse projeto do projeto, né, e dentro da empresa, as empresas elas são muito criativas, né? A nossa empresa ela é muito criativa, assim, sabe, Cláudio? Muito mesmo, assim, né? Todo dia tem um monte de demandas. Agora que a gente tem o fluxo todo do nosso PMO, né? A gente vê o quanto a gente é criativo, né? E antes ficava muito na mão de cada líder, de cada gerente, né? O presidente tinha uma ideia aqui, né? Numa outra reunião aparecia tal outra situação, né? E não tinha um local centralizado. E o que acontecia, né? As demandas às vezes não eram entregues, né? Tinha um delay com relação às entregas e está atrasado, mas a gente não sabia onde estava atrasado, né? A gente não tinha um mapa de capacidade para verificar se a quantidade de projetos que nós temos, o time consegue tocar, né? Porque os recursos são finitos, né? Ou você contrata mais gente para tocar os projetos, né? Ou você coloca mais para frente alguns outros projetos, se você tiver alguma priorização forçada. Já estou falando aqui da dinâmica de trabalho, né? Mas a conta é básica, né? Não dá para tu fazer mais do que a capacidade que nós temos, né? E pensando nisso tudo, com relação a esse contexto todo, que nós não tínhamos essa gestão, muito a TI puxava isso, né? Geralmente é a TI que puxa essa questão, né? E daí a TI, né? A TI não está entregando e tal, mas a TI é uma parte do todo, né? Então, com base nesse contexto todo, olhando algumas empresas com escritório de processos, né, que a gente já tinha ali implantado, daí era aquela questão de dar andamento, né, começar a engatinhar, a gente veio para o escritório de projetos e onde a gente iniciou, né, esse projeto aí de implantação que para nós assim foi muito interessante. A gente está colhendo grandes frutos aí, né? Não é bons frutos, é grandes frutos. Legal, tu já vai comentar um pouquinho mais para nós que grandes frutos são esses aí. Eu acho que é bacana você comentar também, né? Estou entendendo, então, Israel, né, que dentro desse contexto, um dos pilares que a gente implanta junto com, né, com o contexto do escritório de projetos corporativo é a parte de governança dos projetos, a governança justamente para dar essa transparência, essa visibilidade, né, para todos os stakeholders, para a alta gestão da empresa, como é
Como é que você percebe hoje essa melhoria dessa governança? Está mais claro? A própria diretoria percebe hoje que os projetos estão mais na mão dela e tem mais segurança hoje com os projetos que foram aprovados? Como é que você... Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão de governança hoje dos projetos. Com certeza, Cláudio. Como você tinha perguntado antes da diretoria, né, alta direção que veio do escritório de processos, o escritório de processos é um pouquinho, né, na minha visão, um pouquinho mais difícil da diretoria enxergar de uma forma direta. Eles conseguem enxergar, mas não como o escritório de projetos, né, que os projetos ali é aquela questão, né, um projeto iniciou, né, início, meio e fim, né, é uma questão binária, né, tá entregue ou não tá entregue, fica mais fácil, né, e dentro desse contexto todo aí que a gente está falando, com relação ao escritório de projetos e essa governança, ficou muito mais claro porque, né, uma das questões da governança, né, até falando da governança na sua essência, é a transparência, né, e o escritório de projetos, o PMO, ele trouxe muito isso, né, muito claro essa questão do PMO aí que está atuando também com a gente, que nós estamos aqui para facilitar a vida, a gente não está aqui para, né, pô, tu está atrasado e tal, não, a gente está aqui para facilitar a vida das pessoas. E hoje eu vejo uma empresa onde os próprios líderes, né, eles procuram, isso aqui tem que verificar porque está tendo uma iniciativa aqui, mas eu vejo que isso aqui é do escritório de projetos, é uma demanda grande, acho que tem que colocar um GP aqui para nos ajudar. Então, hoje, os líderes, eles enxergam o PMO como um grande auxílio para eles, né? Porque daí isso acaba centralizando, onde a gente tem a classificação de demandas, a gente tem a classificação de projetos estratégicos. Então, com base nisso tudo, a gente consegue classificar e ajudar os líderes, né? Então, temos momentos, temos cerimônias com a diretoria, temos book que nós colocamos com os projetos estratégicos quinzenalmente aí para todos os líderes da empresa, não é só a diretoria, né? Porque não adianta você deixar só num canto da empresa, todos têm que estar sabendo o que está sendo executado de forma estratégica na empresa. Então, a gente percebe que o escritório de projetos hoje, de novo, né, o eterno insatisfeito, a gente tem muito a melhorar, né? Mas o que nós temos hoje, vendo empresas procurando a gente para fazer benchmark, quando olha a nossa estrutura toda, né? Inclusive, a gente fez um casamento aí de squads com PMO, que foi muito interessante, mas isso é talvez um outro momento a gente conte, mas né, para casar tudo isso, né, um novo superintendente trazendo essa dinâmica ágil de squads e tudo mais, e nós conseguimos casar isso tudo dentro do mesmo fluxo, e hoje a gente vê que tem uma grande sinergia desses processos todos dentro da empresa. Pô, que bacana, Israel. Acho que são informações riquíssimas aí, né, para quem está pensando, e muitas vezes o pessoal está ouvindo, pô, esse tema aí de escritório de projetos e processos às vezes está meio batido, será que funciona mesmo esse negócio? A gente sabe que tudo requer muito suor, muita energia e muita disciplina, senão as coisas não acontecem, né? A gente até brinca que criar é até relativamente rápido, né, para estruturar, para montar os processos ali e tal. Agora tem um grande desafio depois na execução, de dar essa batida, esse ritmo né, do dia a dia, dessas reuniões periódicas, que a gente chama dessas cerimônias com a diretoria, cerimônia com os gerentes e tudo mais, né? Eu acho que isso é bem bacana e eu acho que é um mérito também, grande parte de vocês, né, de como dizem também, não deixar a peteca cair, de entender a importância disso, de ter esse apoio da autogestão da empresa também para manter isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu lembro que quando a gente começou também a tratar, né, as primeiras reuniões de implantação do escritório de projetos, uma das questões aí que você nos trouxe, né, era a questão de como priorizar os projetos, porque você tinha demandas de várias áreas de empresa, muitas vezes alguns interesses conflitantes, né? Mas tinha muita coisa para fazer e não tinha, como você comentou agorinha, todas as empresas têm restrições. Não dava para fazer tudo que gostaria de fazer, né? E às vezes você tinha que balancear, né, uma série de questões para saber fazer uma priorização adequada e que ficasse claro para todo mundo por que foi priorizado tal projeto em detrimento de outro, né? Que não era nada pessoal, era algo que tinha que se olhar o que era o melhor benefício para a organização como um todo. Queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica, né, que foi feita, onde foi envolvida a diretoria também, daqueles projetos estratégicos que foram criados, né, os critérios de priorização. Queria que você falasse um pouquinho disso e como é que foi essa dinâmica aí. Vamos lá.
Foi bem interessante a dinâmica, né? Porque como nós não tínhamos o escritório de projetos e a gente estava começando tudo isso, né? Bom, mas se não tem escritório de projetos, como que elencar os projetos, né, para iniciar, né? Porque toda empresa ela tem as suas iniciativas, né? E com base nessas iniciativas, a gente começou a verificar todos os projetos corporativos, que eram grandes projetos, né? E com base nisso, né, com uma dinâmica, né, mais uma dinâmica ali da EUAX com relação à priorização, né, com uma pequena adaptação do nosso presidente, né, que a gente até chamou de matriz Google, né, de Gugelmin, né, abre um parênteses aqui, né, fica bem claro, né, para quem está nos ouvindo, né, que nem sempre você aplica 100% da teoria, você tem que entender a sua realidade e verificar qual que é a melhor adaptabilidade para o seu negócio, né, então, isso a EUAX deixou bem claro que tem a questão padronizada que eles têm, mas se a gente tiver que fazer alguma adaptação, sem problemas, a gente pode fazer essa adaptação na execução aí do projeto. E com base nesse levantamento de todos os projetos que nós fizemos dentro da empresa, se não me engano, deu 31 projetos lá no início, nós fizemos a segregação por diretores, por superintendentes, por gerentes, fizemos toda a segregação, né? Uma grande matriz aí com as informações, e a dinâmica que a gente fez, cada líder do projeto, né, que cada projeto tem um dono, né, nós fizemos uma rodada com o seu diretor, para aquela pessoa defender o projeto, né? Então, com base nessa defesa do projeto, o próprio diretor deu o peso, né, desse projeto, né? Então, ele foi falando, né, conforme ali a questão da mandala, que a gente estava usando também, foi dado o peso, e depois daquela diretoria foi feita a classificação dos projetos. E daí teve, né, naquela diretoria, o projeto X é o projeto mais importante. É isso mesmo? Acho que não, talvez aqui a gente... E daí foi feita aquela calibragem. Fizemos momentos separados com os diretores e depois nós tivemos um momento com todos os diretores onde a gente classificou os projetos como um todo. E daí a gente olhou os 31 projetos como um todo, né, com as classificações, e a gente identificou, esse faz sentido, esse é o mais importante, é esse mesmo diretoria, é esse mesmo é importante. Mas o segundo aqui, eu acho que o que está em quarto é mais importante. Daí a gente foi naquela priorização forçada, né? Mas foi uma dinâmica bem interessante, né? Se eu não me engano, foram umas 6 reuniões que a gente teve com eles, reuniões de 1, 2 horas, né, para fazer essa priorização, e com base nisso a gente iniciou todo o contexto do portfólio do escritório de projetos, né, com base nessa priorização e todos os líderes sabendo o que cada projeto era importante para o seu diretor e para a organização. Legal, bem bacana. Eu lembro que foi bem legal essa dinâmica aí, né? A própria diretoria deu um feedback bem positivo na época, né, que foi feito isso aqui. Verdade, Claudio. E só eu esqueci de falar que, além da questão da mandala ali, a gente fez, uma das questões que nós fizemos, e também a questão do planejamento estratégico que a gente estava iniciando, nós tínhamos os nossos objetivos e nós fizemos a classificação de cada projeto. Então, o projeto que tinha vínculo com mais objetivos estratégicos, ele também era mais relevante. Então, além da questão de tempo, de investimento, nós também vinculamos aos objetivos estratégicos e aí fizemos uma grande classificação, né? Então, foi bem interessante que a gente estava olhando com foco na estratégia da empresa e não simplesmente no que cada diretor achava que era importante, né? Legal. E como é que você percebe hoje, né, com a implantação agora, com o escritório de projetos rodando, você, né, como é que é a percepção hoje tua e, né, dos demais gestores aí em relação ao foco nas entregas? Você acha que hoje a própria organização, né, ela já desenvolveu a maturidade dela, ela está entendendo melhor a importância, né, de garantir aquela entrega, né? A partir do momento que você tem a visibilidade dos projetos, você consegue contribuir de uma forma mais efetiva, né, para que os projetos efetivamente entreguem os seus resultados. Isso está sendo percebido pela organização, isso teve um desenvolvimento dos times hoje, das várias áreas da empresa, nesse foco nas entregas, focar na entrega, para que não fique aquele, né, sempre no gerúndio, estamos fazendo, está andando, e entregar não entregava, né? Como é que você percebe isso? De fato, assim, a gente vê que mudou da água para o vinho, né? E uma das questões que impactam isso é aquilo que eu trouxe lá no começo, que são fatos e dados, né? Não adianta a gente falar que está atrasado, que não vai dar para entregar,
né? O combinado não sai caro, mas eles combinam tanto que sai caro, né? Então, esse remanejamento de dados e tudo mais, a gente começou a mensurar de fato, né, o tempo que um projeto ele inicia e termina. Hoje a gente tem um número. O número é bem alto, a gente precisa reduzir isso, mas nós temos um número. E dentro da empresa, Cláudio, olhando para todos os colaboradores, hoje nós trabalhamos com aquilo que você falou, né, com entregas, né, a gente traz muita questão do conceito de conquistas, né, principalmente através dos squads, através dos projetos, né, então nós trouxemos muito essa palavra conquistas, né, que quando a gente conclui um projeto, a gente comemora, a gente celebra, né, uma pequena demanda, a gente também celebra essa demanda, né, a gente faz questão de compartilhar essas entregas, né, essas conquistas, né, porque muitas vezes o que nós temos são áreas que trabalham, fazem bastante coisa, só que na parte de comemorar acaba não comemorando, né? Então é bem importante, de fato, dentro da parte do GMO, inclusive, né, do aculturamento, né, pequenas conquistas comemorar. E isso a gente começou a perceber uma maturidade dentro da empresa pela questão da gestão, nem por entregas, mas por resultados. Né? Claro que, né, aquela questão, precisamos avançar mais, com certeza, mas o que nós temos hoje na empresa, né, eu falo assim, nós estamos em 2021, o que nós tínhamos lá em 2019, olhando para agora, a empresa deu subiu o degrau de uma maneira tremenda, assim, sabe? E nós temos até nós fizemos um desenho das etapas que nós passamos, né, desde o escritório de processos, escritório de projetos, a parte de governança, e lá em cima do degrau a gente tem uma estrelinha chamada excelência, né? Então tem algumas etapas para a gente chegar lá ainda, mas com certeza o escritório de processos e os projetos, eu vejo que é o motorzinho disso tudo, que a gente consegue, de fato, é como se fosse o coração da empresa, né? A gente consegue dar velocidade, identificar onde estão os gargalos, ter planos de ação. Eu sempre falo, né, para o nosso PMO, quando trazer um número, né, esse número ele tem que refletir que eu já posso tomar uma decisão com base nele. O número por si só não é um número, né, não é um simples número, mas tá, projeto atrasado aqui, o que tem para a gente fazer com relação a esse prazo aqui? Ah, por que atrasou? Então vamos lá resolver a questão lá na raiz do problema e não resolver aquela situação pontual. Então, assim, é um casamento que hoje na nossa área aqui dentro da Unimed, nós temos, junto com o time, eu tenho o escritório de processos, o escritório de projetos que não está na TI, por mais que, né, o nosso eterno parceiro, né, a TI sempre conosco, mas não está na TI, está numa visão de fato, assim, olhando a empresa como um todo. Nós temos aqui a parte da controladoria estratégica, que dá um embasamento muito grande para a viabilidade dos projetos, a questão de ROI e tudo mais. Nós temos a parte de auditoria interna, controles internos, a parte do núcleo estratégico também está com a gente, qualidade, processos. Então, assim, é uma grande área que eu sempre falo que tem uma sinergia muito forte, onde a gente conseguiu dar uma velocidade muito grande, né, pelo fato de ter essa aproximação. E as empresas que estão pensando em estruturar isso, é importante pensar nisso, porque às vezes, né, tá num canto, tá no outro, cada um puxa para o seu e não pensa no todo, né? Então, de fato, hoje a gente tem um grande avanço aí com o escritório de projetos por ter essas sinergias das áreas. E Israel, comentando ali também, a gente vinha conversando durante a estruturação, né, do próprio escritório de projetos, e a gente falava da importância de vocês terem pessoas, né, capacitadas, preparadas para executar, né, as atividades, né, para ter esse papel de mentoria, né, que pudesse disseminar esse conhecimento dentro da organização e gerenciasse alguns projetos estratégicos de vocês. Aí eu lembro que quando a gente conversou, naquele momento ainda vocês, né, não tinham profissionais, né, com essa experiência em gestão de projetos, né, não tinha essa formação ainda dentro da empresa de vocês, e aí onde a gente tinha sugerido, né, e vocês acabaram contratando, fazendo outsourcing do próprio, né, um gestor do próprio escritório de projetos nosso, né, da EWACS, e também de gerentes de projetos para gerenciar alguns projetos estratégicos de vocês, até que vocês formassem, né, alguém internamente aí dentro da própria empresa. Como é que você viu, né, esse momento, né? É que a gente dizia assim, vamos colocar alguém para jogar já no time de vocês, que já entra jogando. Não dá tempo, né, de preparar ainda. Então, vocês precisam, até para não deixar o negócio cair,
Preciso de alguém que tenha experiência, senioridade para botar o negócio, né? Chega já jogando até que vocês tenham esse tempo de preparar alguém. Você acha que esse foi uma ação correta? Isso realmente ajudou? Isso deu agilidade, alavancou, né, com esse outsourcing dos gerentes de projetos? Ajudou vocês, né, nessa transformação, nessa mudança? Sim, Cláudio, com certeza isso também foi um dos divisores de água que nós temos aqui dentro da empresa, porque a gente sempre tinha aquela questão, vamos começar com o júnior, né? Vamos contratar recursos internos e tudo mais. Só que às vezes quando você vai colocar na ponta do lápis e hoje a gente olha o retrovisor e a gente vê que fez a decisão acertada, é que talvez hoje, se a gente tivesse iniciado vamos colocar um GP, né, um gerente de projetos aí júnior, dentro de casa, talvez o que nós temos hoje aí, vamos colocar um ano e meio de escritório de projetos aí no ar, talvez a gente teria daqui 2, 3 anos, né? Então, assim, o investimento, ele com certeza ele valeu a pena, que a gente já procurou, com o apoio de vocês aí, né, um profissional aí capacitado, gabaritado aí pela EWACS, né, onde, de fato, né, junto com o apoio de vocês, né, porque daí tem um reporte para nós, o reporte para vocês, né, para vocês orientar ali os profissionais que estão aqui dentro. Nós conseguimos, com essa questão de ser um sênior, né, a pessoa que já tem experiência, já tem os atalhos, né, vamos colocar assim, de algumas situações, e com certeza nós conseguimos ser grandes ganhos, né, grandes ganhos mesmo, porque a pessoa já entrou jogando, né, não entrou no banco de reserva e nada disso, né, então entrou jogando, e a gente sempre fala, né, gosta de trabalhar com pessoas que são melhores do que a gente, né, que a gente cresce junto, né, e com certeza vieram para agregar aí, né, e eu vejo que foi uma das questões fundamentais a gente, de fato, ter esse recurso aí externo para dar esse início aí com relação ao escritório de projetos. E como que você, da mesma forma que lá no escritório de processos, aqui também nós utilizamos o EWACS Acelera na parte de projetos, né? Você também considera que isso também foi importante, isso acelerou essas mudanças, né? A implementação disso? Sim, foi importante, né? Ali dentro da dinâmica, ali a gente tem, né, a questão da execução de projetos, o clássico, o ágil, né? A gente tem as segmentações, o híbrido e tudo mais, e com certeza isso ajudou bastante, né? Desde a questão ali da priorização dos projetos, né? Já foi uma dinâmica, né, que veio com vocês, e o grande ganho disso tudo, assim, Cláudio, eu vejo que são 3 letrinhas, VGI, né? Visão geral da iniciativa. Acho que isso para a vida, isso serve, né? E vocês pegaram da literatura, colocaram num canvas ali, a gente tem impresso A0, A1, A2 desse VGI aí e tudo mais, e foi fundamental, né? Porque hoje uma iniciativa que nós temos, com base nisso, né? Com base nessa VGI, que a gente consegue entender todo o que precisa ser feito, né? E, inclusive, nós colocamos na nossa ferramenta também de gestão, né, os mesmos campos da VGI ali, porque, de fato, quando a pessoa vai abrir um projeto, quando se depara com aquelas perguntas, às vezes a pessoa achava que queria ir para o norte e ela olha assim, cara, mas é o sul que a gente precisa ir, né? Porque, de fato, ele faz você pensar, refletir, as perguntas, elas são, de fato, chaves, e isso é embasamento, né, de todo o escopo do projeto, né, porque o que acontece? No decorrer do projeto, está de acordo com a VGI, era isso que nós iríamos entregar, não está mudando o escopo, né, e sempre a gente se reporta com relação aí à VGI, que eu vejo que dentro desse book, né, dentro do EWACS Acelera aí, foi o que teve um grande ganho para nós. E Israel, eu queria que você, né, no comecinho, quando a gente começou a falar de projetos ali, você falou, pô, tiver um monte de conquista, fala um pouquinho mais de que resultados são esses aí que vocês estão colhendo, né? Que grandes conquistas foram essas? Como você falou, eu acho que essa expressão que você usa, né? O líder, ele sempre está, não sei se a palavra é insatisfeito, mas ele sempre tem que ficar, né, incomodado, porque a vida é assim, a gente precisa ir evoluindo, né? E fala desses ganhos aí, dessas conquistas que você percebe com a implantação do escritório de projetos. É bem interessante isso, que a gente teve várias entregas de projetos, né? A gente agora está revendo já os de 2022 em mais uma pilha de projetos aí corporativos de fato estratégicos para 2022. Mas o grande ganho disso, Cláudio, que eu vejo é a empresa respirando PMO, sabe? A empresa identificando
que tudo tem que estar centralizado, né? Ter essa cultura que o PMO está ali, vai atrasar porque vai entrar no PMO. Não, vai seguir as etapas, porque a gente vai olhar o todo. Tem projetos que às vezes não iniciavam por nós, quando chegava na conclusão, via que 99%, daí faltava 1%, aquele 1% era mais do que o projeto como um todo, né? Então, assim, o grande ganho que eu vejo é a metodologia que a gente implantou aqui. Mas, claro, a gente tem grandes projetos, a gente tem, por exemplo, assim, a acreditação da operadora, que é um projeto que a gente está tocando, né, dentro aqui da operadora, né, a ideia é nós concluirmos ele no decorrer do ano que vem. A parte de governança, né, implantando aqui as boas práticas de governança corporativa, também é um projeto dentro do PMO que a gente está tocando. As demandas, todas as demandas que nós temos, né, hoje o nosso portfólio está aproximadamente com 140, 150 demandas e projetos como um todo. Tudo isso a gente tem quantificado, tudo isso a gente tem um olhar com uma questão de ROI, olhando isso tudo. Né? Então, o grande ganho é justamente essa visão do todo que nós temos e que hoje a gente tem números, hoje a gente tem fatos, a gente tem dados para tomar decisão. Né? Então, o projeto está atrasado, beleza, onde que está? Está aqui, está ali, beleza, já vamos lá corrigir, tirar as pedras do caminho, né? E aquilo que eu trago, né? A comemoração das conquistas é muito importante. Né? Fez uma pequena entrega, comemora. Né? Então, eu vejo que, de fato, tenho grandes projetos para que a gente conseguiu, de fato, entregar, mas o todo, o que eu comemoro aqui, falando do escritório de projetos, é a satisfação que hoje eu tenho de verificar que as coisas estão andando e que está na minha mão. Para ano que vem, a nossa etapa, né, a gente está pensando em colocar aí no Power BI e aí avançar, mas daí são outras etapas. Mas o que a gente já tem hoje está muito interessante, assim, hoje eu tenho uma segurança muito grande nas demandas e projetos que nós temos dentro da empresa. Legal, Israel, falando mais um pouquinho, né, de resultado, outro dia a gente estava conversando, né, no particular, em off, e você falou também da experiência, né, de como que você se enxergava lá atrás, antes de 2019, e o Israel hoje, né, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, do desenvolvimento da tua maturidade, e a gente sempre falava assim, Israel, né, vamos começar a nossa parceria, você vai ver que tem aprendizado para todos nós, né? E queria que você falasse um pouco disso também, né? Se realmente foi isso, como é que você olha, como é que era o Israel antes e ao longo desses 2 anos aí de parceria, como é que você se enxerga hoje, né? E aí, valeu a pena, Israel? Certo, isso é bem interessante, né, que a gente fala lá em 2019, né, como teve uma pandemia no meio, parece que faz uns 10 anos, né, mas de fato, assim, a questão não vamos falar evolução, mas o aumento de maturidade, falando de mim mesmo, sabe, Cláudio, para mim foi tremendo isso, sabe, porque a gente começou lá atrás, a gente tinha uma visão do que queria, né, só que são vários desafios, né, não é simplesmente, vou implantar escritório de processos, faz assim, está implantado, né, de projetos, né, então são vários desafios, e nesses desafios que a gente aprende, né, então, de fato, né, algumas vezes você vê aqui na empresa, a gente conversou, eu falei, pô, Cláudio, tem isso, olha o nosso desafio, né, e você, talvez por esse caminho acontece isso, né, algumas situações que você já alertava que ia acontecer, e depois a gente vê, pô, de fato aconteceu aquilo, né, pela experiência que você já tem, né, vocês têm anos aí trabalhando com essa parte aí de gestão organizacional, projetos, processos e estratégia. Então, assim, de fato, assim, falando do Israel, vejo que hoje eu estou com um nível de maturidade, falando dessas duas frentes, assim, bem maior do que eu estava lá atrás, né, entendendo que não é simples, não é fácil, né, mas com muita resiliência, né, sabedoria, que eu acho que é bem importante isso, né, saber os momentos que você pode avançar, né, saber os momentos que você pode dar uma forçadinha, às vezes você tem que tirar o pé um pouquinho do acelerador, né, a questão da gestão de fato, né, hoje eu vejo que eu tô uma pessoa, assim, de fato mais madura com relação a isso, né, e com certeza aí, né, essa parceria nossa aí agregou muito nessa jornada de 2019 até agora. Bacana. Para a gente finalizar, Israel, queria que você falasse, né, sendo bem transparente, e aí, você recomenda o Axie e que benefícios, né, você, eu acho que já citou algumas coisas, mas queria falar também, né, primeiro se você recomenda e que benefícios que você percebeu, né, com a parceria que a gente fez ao longo desse período aí. Certo. Com certeza, de tudo, né, a gente está falando aqui já há 1 hora, né, de tudo que a gente conversou, né, de fato, assim, para nós foi primordial o trabalho que o Axe fez aqui dentro da
da Unimed Santa Catarina, né? Com certeza a gente recomenda o trabalho de vocês, né? Isso, claro, que a gente sabe, né, Cláudio, que é um trabalho a 4, 6, 8, 10 mãos, né? A EUACS sozinha por si só não consegue, e nós sozinhos por si só também não conseguimos, né? Então tem que ter essa sinergia, né? Então, com certeza, hoje eu vejo, né, que a gente conseguiu evoluir muito, né? Com base no trabalho que vocês fizeram internamente conosco, né, o apoio também, né, é necessário que nós precisamos até com relação após a entrega de alguns projetos, né, aquele papo nos bastidores que a gente sempre teve também sempre foi muito importante para a gente conseguir sucesso, e com certeza hoje eu vejo que a EUACS aqui dentro da Unimed Santa Catarina fez uma grande contribuição, e se hoje a gente tem mais segurança, mais controle, mais assertividade, mais resultados, mais comemoração, né? Foi todo esse contexto que a gente fez, né? Escritório de processos, escritório de projetos, gestão de mudança organizacional e a questão dos GPs que a gente contratou ali por vocês, né? Os gerentes de projetos ali que contribuíram para a gente e, claro, né? Os cursos, né? De projetos, de processos que a gente fez com os facilitadores, e todo ano aí a gente está fazendo também uma reciclagem aí com o pessoal. Bacana. Queria te agradecer, Israel, né? Foi mais uma vez um prazer, uma aula estar conversando contigo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, né, quem vai nos ouvir aí, acho que tem muito a aprender com esse nosso bate-papo, porque às vezes a gente cria alguns monstrinhos na cabeça, pô, esse negócio é difícil, né, de implementar, ou será que dá resultado mesmo? E eu acho que foi muito esclarecedora a conversa contigo, eu acho que ficou claro vários pontos aqui que dá para fazer, né? A gente consegue fazer, como você falou, não é um trabalho de uma parte só, é um trabalho em conjunto, de cocriação, que a gente faz, né, em conjunto, trazendo técnicas novas de inovação, design thinking, uma série de outras técnicas. Isso leva a esses resultados aí que vocês já atingiram, e tenho certeza que vão atingir muito mais, e já são case para benchmarking para várias empresas, e com esse desejo, com essa vontade, com essa disciplina que vocês têm, vocês cada vez mais vão decolar. Pena que o nosso tempo, né, terminou. Novamente, que agradecer. Nós vamos fazer uma outra sessão que a gente ainda não falou de governança de TI, todo o trabalho que foi feito na TI também. Vamos convidar o outro, né, o Carlos Macop, que é o gestor da TI, para conversar junto com a gente. Mas já te agradeço aí de coração aí pela participação e por compartilhar esse conhecimento com todos nós aí, tá? Certo, Cláudio, eu quero agradecer também aqui de novo, né, o convite, né, que foi feito, né, com certeza uma das questões que eu trabalho, o propósito é impactar pessoas, e tomara que nessa uma hora a gente conseguiu esclarecer alguns pontos, né, com relação a isso. Eu quero agradecer também aqui, né, esse momento, né, estou aqui no trabalho, estou na federação, né, o meu presidente, Dr. Alberto Gujomin Neto, aí, que sempre nos apoia com relação a isso, a essa parceria que a gente tem com as empresas, o meu diretor, Dr. Luiz Antônio Desca também, o meu superintendente, o Donato, né, por fornecer esse tempo aqui para eu estar com vocês, e também meu agradecimento aqui à Jennifer, que é a nossa líder aí do escritório de processos. Se vocês quiserem trocar uma ideia, pode falar com ela, e também o Sérgio Greifel, que é o nosso PMO aí do escritório de projetos, né? Então, a gente está à disposição de quem precisar. E uma coisa importante, não desista, né? O não a gente já tem, né? Então, bora correr atrás do sim. Show, é isso aí, muito bom. Valeu, Israel, um grande abraço aí, né? Ótima semana. Até mais. Valeu, Cláudio, abraço, até mais. Abração, tchau, tchau.